A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Segundo Coríntios capítulo 1, versículos 9 e 10, diz assim: Mas se já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou da tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. A palavra sentença tem um significado judicial de uma decisão final, e aqui é sinônimo de veredito. Isso significa que Paulo sentiu que estava condenado a morrer. Ele sentia como se estivesse sob sentença de morte e sem esperança de absolvição. Ele foi chamado para contemplar a hora da morte como antes dele. Parece que ele foi condenado a morrer e pode se referir a algum caso em que a fúria popular era tão grande que ele sentiu que estava determinado a morrer, ou seja, sentenciado à morte, ou mais provavelmente a uma sentença judicial que ele deveria ser lançado aos animais selvagens, com a expectativa certa de que ele seria destruído, como sempre acontecia com aqueles que foram submetidos à execução de tal sentença, para que não confiássemos em nós, mas em Deus. Essa parte do texto é um sentimento extremamente bonito e importante. Ensina que, no tempo a que Paulo se refere, ele estava em tão grande perigo e tinha uma perspectiva de morte tão certa que não podia confiar em si mesmo. Ele sentiu que devia morrer e que a ajuda humana era inútil. De acordo com todas as probabilidades, ele morreria. E tudo o que ele pôde fazer foi se proteger na proteção do Deus que tinha poder para salvá-lo. Mesmo assim, se ele escolhesse e quem se o fizesse, exerceria poder semelhante ao que é apresentado quando os mortos são levantados. O efeito, portanto, da perspectiva próxima da morte foi levá-lo a depositar maior confiança em Deus. Ele sentiu que Deus só poderia salvá-lo, ou que Deus só poderia sustentá-lo se ele morresse. Ou seja, esse morrer que Paulo fala é o eu dele. Talvez ele também queira dizer que o efeito disso foi levá-lo a depositar maior confiança em Deus após sua libertação. Não confiar em seus próprios planos, nem contra as próprias forças, mas sentir que tudo o que ele tinha estava inteiramente nas mãos de Deus. Ele é um homem neste texto ao qual ele não poderia confiar nele mesmo. Por isso que ele se lançou nas mãos do Senhor. Este é um efeito comum e feliz da quase perspectiva de morte de um cristão. E é bom contemplar o efeito em uma mente como a de Paulo, na quase perspectiva de morrer, e ver quão instintivamente ela se apega a Deus. Um verdadeiro cristão nessas circunstâncias se apressará em seus braços e sentirá que ali está seguro. A tribulação, possivelmente doença grave, perseguições, eram motivos que faziam com que o apóstolo Paulo sentisse sentenciado à morte. Por este motivo, ele se achava mais e mais que devia se achegar a Deus. Por isso, ele nos assevera: mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Segundo Coríntios capítulo 1, verso 6. Portanto, a aflição e a tribulação são agentes que tiram o eu do cristão e o elevando a depender, confiar exclusivamente em Deus
para a sua salvação.